Então, congregação amada do Senhor, hoje, 29 de junho de 2025. Ai, eu estou cada dia mais admirada, já estamos terminando meio ano. Meu Deus do céu. Mas a esperança não pode morrer. Então, a esperança, no contexto da nossa fé cristã, ela transcende ao mero desejo otimista ou expectativa de um futuro melhor. É uma confiança firme, inabalável nas promessas de Deus. É isso que nós precisamos nos apegar, na fidelidade de Deus, no seu poder, na sua graça, tudo que emana do trono. É uma âncora para a alma que nos sustenta. É algo assim que, olha, pode ser a tempestade que for, ela é uma luz que nos guia, uma âncora. Então, é a esperança que nos capacita a viver com alegria, a viver em paz, confiante num propósito, enquanto aguardamos a plena realização do reino de Deus. Então, assim, é algo muito lindo, sabe? E eu sempre falo, né, o que eu acho que é importante, eu trago aqui, né? Eu venho compartilhar aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas impressões com vocês. Então, vamos ver se a gente vai falar para esperança. Sobre esperança, a gente tem que saber o que é esperança. Então, eu tirei uma parte lá do dicionário, Aurélio, né? Que diz assim, é a confiança de que algo vai acontecer de bom. Por exemplo, a esperança de se curar. É a crença de que um desejo vai se tornar realidade. Então, a esperança de se casar. Mas é o quê? É um sentimento que vê como possível a realização daquilo que se deseja. É confiança em coisa boa, é fé. E assim, se a gente for na origem da palavra, a gente vai achar que significa expandir, aumentar, ter êxito, levar um projeto adiante. E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre esperança. Então, eu separei aqui algumas características. A primeira está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para o quê? Uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a esperança, ela é o quê? Ela é viva, ela não morre. Por isso que a gente fala, a esperança é a última que morre. Não é nem a última, ela não morre, porque o Senhor nos deu essa viva esperança. Então, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Que é a garantia da nossa própria ressurreição e da vida eterna. Outra característica da esperança, ela não se pode ver. Olha só, Jó fala isso lá no capítulo 17, verso 15. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Então, é uma pergunta, mas por trás da pergunta, a gente não consegue ver. Desculpa. Em Romanos 8, 24 está escrito, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperar, ele já está vendo, então ele não tem a expectativa de que aquilo irá acontecer, já está vendo, né? E aí vamos ver mais algumas coisas sobre a esperança, assim, conectado com versículos, com a palavra de Deus. Quem é que opera a esperança? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, quem opera? O Espírito Santo é que nos dá
essa esperança, esse desejo, eu posso dizer, essa graça, né? Ele nos deu essa graça de ter esperança. Então, ela é um presente, Deus dá, concedido pela fé, a gente é fortalecido pelo Espírito Santo, não é algo que a gente pode gerar em nós mesmos, é algo que a gente recebe de Deus. O que ela produz? Olha só que coisa linda, está lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai-vos na oração. Então ela produz o que? Alegria. Alegria, você não vai ficar triste, você confia, você sabe que as promessas de Deus vão se cumprir, então você não precisa de ficar triste, por quê? Ainda que a tristeza faz parte da vida, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você não precisa de viver em tristeza. Por quê? Porque você espera, você aguarda, você tem essa viva esperança. Enquanto você está respirando, você vai ter esperança. É Deus mesmo que coloca isso em nós. E é algo que você sente, mas também é importante a gente declarar. Olha que está escrito em Hebreus 10:23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que o prometeu. Então, de Gênesis a Apocalipse tem promessas para nós, então a gente vai reter firme a confiança da nossa esperança, porque Deus é fiel, vai cumprir, vai acontecer. Não adianta eu ficar só pensando nas circunstâncias, porque se a gente olhar a história da Bíblia, ela é lotada de esperança, situações assim que não tinha como sair, e aí era de outro jeito. O resultado era outro, o que acontecia era diferente, onde havia assim N relatos que mostram que não era para todo mundo ser destruído. De repente, Deus faz um milagre, de repente há uma trovoada e aqueles inimigos, né, que estavam atacando Israel, eles são derrotados pelo poder de Deus, mais do que pela arma. Então, assim, se a gente olhar ao longo da história, é incrível, incrível. E mesmo agora, gente, sem brincadeira, volte atrás ao 7 de outubro de 2023 e vocês verão milagres e milagres e milagres. Gente, em outubro, o Irã mandou mais de 300 mísseis para Israel. Em abril do ano passado, ele voltou a enviar. Gente, era para ter destruído. Era para ter destruído Israel e não destruiu. Então, assim, são milagres e mais milagres. E por que a gente crê? Porque sabe que o Senhor é o guarda de Israel, que vai dar certo, que vai funcionar. Uma esperança, ela vem assim de dentro. Então, se eu fosse passar aqui por todos os milagres da Bíblia, não ia ter fim essa conversa nossa aqui. Bom, a gente precisa de quê para vermos a justiça? Em Gálatas 5:5 fala: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, é uma esperança. Ah, o mundo é injusto, as coisas são injustas. Sim, faz parte. Mas a esperança e o trabalhar para alcançar essa justiça não vai te desanimar. E a gente deve ter sempre em mente. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, está escrito assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete, a proteção da cabeça, da mente, a esperança da salvação. Porque a gente sabe, os pensamentos, a vontade e os sentimentos compõem a nossa alma. E habitamos um corpo, possuímos a alma, que é a sede das emoções, vontade e mente,
e temos um espírito. Mas a mente, ela precisa ser protegida, e o capacete que protege é a esperança de que vão se cumprir as promessas, a esperança de que uma das principais promessas é a promessa da vida eterna. Olha só o que Tito 3,7 fala: para que, sendo justificados pela sua graça, a graça de quem? De Jesus Cristo, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A esperança é a âncora da alma. Hebreus 6,19 diz assim: temos essa esperança como âncora. Âncora é aquilo que firma, que sustenta, que suporta. Essa âncora da alma é firme, segura e penetra além do véu. Então, a esperança, sendo descrita assim como uma âncora, nos mantém firmes no meio das provações, das incertezas da vida. Ela nos conecta com a presença de Deus, que está além do véu, do lugar santíssimo. É assim, é para além da circunstância, é para além do que os nossos olhos veem. É algo que o próprio Espírito gera em nós, é algo extraordinário, é sobrenatural. Olha, e não adianta, a esperança ela não nos deixa confuso, não traz confusão. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é confusão, não é idiotice, não é burrice, é graça, é poder de Deus para a gente se manter firme diante das circunstâncias. E olha, em Romanos 15:4 também tem uma passagem extraordinária. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o objetivo final das Escrituras é que a gente tenha esperança, que aquilo que está escrito vai se cumprir. Então, e a gente, como o capacete de proteção da nossa mente, que é a esperança, você tem que estar com ela na memória. Olha só, Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, eu também vou ocupar minha mente com as promessas, com as verdades da palavra de Deus, com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque você vai ler, vai ver lá, não, aqui a situação era terrível, aqui não tinha saída, de repente teve saída. Gente, o povo, quando foi sair do Egito, o que tinha na frente? O mar, o que tinha atrás? O exército egípcio. O que aconteceu? O mar se abriu. Ou, se você esquecesse de tudo, lembrar desse milagre, você já vai ter esperança, porque o Deus é o mesmo. Aquele que era, que é e que há de vir. E enquanto a gente está vivo, tem esperança, porque a esperança é viva, e é o Espírito Santo mesmo que nos coloca ela dentro do nosso coração. Em Eclesiastes 9:4 está escrito: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. E tem até entre parênteses: porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. A vida, enquanto tem vida, tem sentido, tem luta, tem vida, tendo vida tem esperança, porque a esperança é viva. Aí eu trouxe aqui uma parábola, é a parábola das 4 velas. Ela parece ser uma história meio triste, mas você vai ver que não é, no final não é. 4 velas estavam queimando silenciosamente e lentamente se derretendo, porque vela, se você acende, ela derrete, vai se consumindo. O silêncio era tão grande que dava para ouvir as velas conversando. Uai, vela conversa? Ah, mas na parábola pode conversar. A primeira falou: eu sou a paz. Eu não sei o que faço acesa neste mundo. Os homens estão preferindo guerra e violência. Acho melhor me apagar.
e apagou a sua luz. Aí a segunda também já ficou com a voz baixinha. Não, eu sou a verdade. Já não sirvo para nada neste universo. As pessoas preferem viver na mentira e no engano. Sou excluída, mentem tanto uns aos outros, eu já não tenho nada mais para fazer nesse planeta, vou desaparecer. Assim ela se calou, uma leve brisa soprou e apagou a vela. Aí veio a terceira, porque eram 4 velas, né? A terceira também estava triste e também falou: ai, eu sou o amor. Eu já não tenho forças para manter a minha chama. As pessoas já não creem no amor, os casais se separam, as famílias se dividem, reina o egoísmo em tantos lugares. Ah, vou preferir me apagar. E foi se apagando. De repente, uma criança entrou na sala e, vendo as 3 velas apagadas, começou a chorar e falou assim: ai, estou com medo, ai, a paz, a verdade, o amor desapareceram. O mundo está nas trevas, não quero viver nesse escuro. Mas aí o que aconteceu? A última vela, a única que continuava acesa, iluminou as lágrimas dos olhos do menino e lhe falou: não chore, não tenha medo. Enquanto eu permanecer acesa, posso acender todas as velas que estiverem apagadas. Eu sou capaz de dar luz outra vez à paz, à fé, ao amor. O menino então perguntou: uai, você é capaz de acender outra vez a luz da paz, a luz da fé, a luz do amor? Quem é você? A vela então respondeu: eu sou a esperança. Enquanto eu permanecer acesa, nem tudo estará perdido. Com minha luz pode se acender outra vez a paz, a verdade e o amor. Então, é a ilustração dos versículos que a gente leu, que a fé é viva. Ela não morre, não tem como ela morrer, né? E ela é capaz de acender todas as outras velas. Então, isso nos traz a lembrança e assim, eu separei aqui alguns aspectos essenciais dessa esperança. Ela é o quê? Não é baseada na minha força, é baseada em Deus. Então, não é baseada assim nas circunstâncias favoráveis, no meu próprio esforço, nas promessas assim que provém de outra ordem. Ela está firmemente ancorada em Deus, em seu caráter, em suas promessas e em seu poder. Então é fundamental. Essa fé é baseada em Deus. Não é a fé que eu vou me dar bem, que eu sou o máximo. Não, é a fé em Deus, aquele que me criou, aquele que me amou primeiro, aquele que te amou, aquele que te separou, aquele que te escolheu, aquele que quer que você tenha vida e vida em abundância. Olha, essa esperança, ela é focada no futuro, na frente. Ela olha para frente, para a realização plena do reino de Deus, para a ressurreição dos mortos, para a vida eterna e para a restauração de todas as coisas. E ela olha para frente, é porque à frente você só vislumbra, você tem uma visão, mas você se move no presente. Então ela é transformadora do presente. A esperança cristã não é apenas uma expectativa passiva do futuro, mas é uma força, é algo que, como se fosse um motor dentro da gente, ela é transformadora do presente, ela nos capacita a viver com alegria, paz, propósito, mesmo em meio às dificuldades. Olha, mais 2 aspectos essenciais da esperança cristã. Ela é manifestada no amor, porque sem amor ninguém verá a Deus. Se eu estou com a esperança na vida eterna, se eu estou com a esperança no futuro, se eu estou com a esperança no reino de Deus, se eu não tiver amor, nada feito. Então, a esperança, ela se manifesta no amor. Amor ao próximo, na compaixão pelos necessitados, no serviço ao reino de Deus. Ela que nos motiva a trabalhar pela justiça, pela paz, pela reconciliação. Então, ela é centrada na essência. Está escrito, Deus é amor. E se a gente não amar, João fala, você está invalidando,
né? Tudo que Deus falou. E essa esperança também não é uma esperança só individual. Ah, isso acontece comigo, eu vou estar salvo, vou ter esperança no futuro, eu vou ter a vida eterna. E ó, deixa para lá os outros. Não, é uma esperança, ela é experimentada na comunidade. Ela é fortalecida no meio, entre os outros. Há um encorajamento mútuo, há oração em conjunto, partilhas de experiências. Então, assim, é muito concreta, sabe? E, além de ser concreta, ela tem implicações práticas. Não é só assim, igual eu li aqui, conteúdos, né? Ou conceitos, coisas aspectos, né, que a esperança traz, mas ela tem que ser viva. Para ser viva, ela tem que se movimentar, ela tem que existir, ela tem que ser prática. Então, não é um pensamento intelectual, não é uma ideologia. A esperança, você tem que viver ela. Então, quais implicações? Vamos ver algumas. A perseverança. A esperança nos capacita a perseverar em meio às provações, sabendo que Deus é todo-poderoso, Ele está comigo e Ele vai cumprir as promessas dEle. Ele vai transformar o sofrimento em bênção, é isso que Ele prometeu. A esperança também, como a gente leu lá naquele versículo de alegria, ela produz alegria, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque eu creio, eu tenho esperança que o futuro está seguro nas mãos de Deus. Não tem ninguém melhor do que Ele para controlar e dominar o mundo, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor criou e preparou todas as coisas. Nós fazemos parte de um grande plano, um plano de Deus. Então, assim, tudo está debaixo do seu controle, da sua graça. Nós temos que conectar as situações adversas para conseguir, né, manter viva essa esperança. Então, a gente tem uma ação a fazer, mas a gente confia que o plano, o projeto de Deus não falha. A esperança também nos dá paz, porque a gente vai confiar, você confia que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai cumprir seus propósitos. A esperança também, ela nos motiva a compartilhar o Evangelho. Por quê? Porque você tá vivo, você está confiante, você está com esperança, você está com alegria, você está com paz. Então, isso te estimula a compartilhar com os outros esse presente que você recebeu da parte de Deus. Então, como está sendo bom para a gente quer ser um testemunho para que as pessoas possam experimentar a alegria, a paz que vem de conhecer a Jesus. Bom, já falamos bastante, né? Eu já vou caminhar para a conclusão. Então, vamos lembrar da parábola das 4 velas. A última vela, a esperança. O que ela disse? Qual a conclusão? Enquanto eu permanecer acesa, nem tudo está perdido. Com minha luz, pode-se acender outra vez as outras 3 velas, que era a vela da paz, da verdade e do amor. Então, a esperança, ela é viva. Então, ela é capaz de mudar a circunstância e não permitir que a paz, a verdade e o amor morram na terra. O versículo-chave, eu vou usar aquele primeiro que eu li, que é 1 de Pedro 1,3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a gente fala, quando você aceita Jesus,
o seu coração é recriado. Você recebe o Espírito Santo de Deus, então você é gerado de novo para uma viva esperança, uma esperança que não morre. Então ela é viva e jamais devemos deixá-la morrer. E agora, eu gosto de repetir, né? Então, às vezes eu repetia frases, mas hoje eu vou repetir versículos inteiros, tá bom? Um pouquinho mais de paciência. Então, vão ser 7 versículos que eu vou repetir, que eu vou falar e pedir para você repetir comigo. O primeiro é: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, a esperança não se vê. O versículo-chave foi a esperança que é viva. Então, eu já li o 1 de Pedro 3. Agora, nós estamos vendo que é a esperança, é nela que a gente é salvo. E a gente não vê. Depois, alegrai-vos na esperança. Então, eu me alegrarei na esperança. Eu serei paciente na tribulação. Eu perseverarei na oração. Isso está em Romanos 12, 12. Terceiro versículo. Eu vou reter firme a minha confissão de esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso está em Hebreus 10, 23. Porque eu, pelo Espírito da fé, aguardo a esperança da justiça. Está em Gálatas 5, 5. Tenho esta esperança como âncora da alma, firme e segura, e que penetra além do véu. Hebreus 6, 19. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Romanos 5, 5. Ora, aquele que está entre os vivos, para mim que estou viva, há esperança. Eclesiastes 9, 4. E eu vou orar também, de forma geral, para todos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu estou viva. E eu estando viva, há esperança. E eu te louvo e te agradeço, porque eu fui alvo do teu amor, porque o Senhor amou primeiro. Eu te agradeço porque o Senhor me criou, me deu vida e tem permanecido viva até hoje para que a minha esperança continue viva. Obrigada porque o Senhor cuida de mim. Obrigada pelo teu Santo Espírito e pela esperança viva que me mantém viva. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada, você que chegou até aqui. Vou pedir para você assinar o canal, curtir a página, compartilhar esse vídeo. Quem sabe pode servir para alguém nesse exato momento. Porque se eu estou viva, a esperança também está viva. E se você que está me ouvindo está vivo, há esperança para você. Clame ao Senhor, clame a Jesus e você receberá essa esperança viva. No nome santo de Jesus eu te abençoo. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada.